Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. E nessa semana estamos também falando de como devemos agir para sair do nível de meninos na fé, para ter os dons de Cristo na igreja. O texto que vamos ler hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, começando no verso 17. Diz o seguinte, esta passagem: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todas as pessoas. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dá lugar à ira, mas está escrito: minha vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Podeis assentar e as palmas, louvando o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nesta semana, a ministração é o Senhor dar dons de Cristo para a igreja, ou seja, a unção apostólica, pastoral, de evangelismo, profética, de mestres na palavra. Então esta unção, ela é dada para aqueles que vão tornando adultos na fé, para Deus fazer um grande avivamento, porque o parâmetro de Deus é nos assemelhar a Cristo, e os dons de Cristo na igreja, eles ajudam a igreja a adquirir maturidade. Mas para termos esta unção, nós devemos então saber que nível nós estamos para alcançá-la, porque os dons de Cristo na igreja é dado por crescimento espiritual. Não há dom de Cristo para a igreja, para meninos na fé, mas aqueles que vão tornando espiritual. E nós então ministramos já alguns básicos princípios que você tem que examinar se você ainda está no limiar de menino na fé para crescimento espiritual, porque senão não há como ter os dons de Cristo na igreja, e a igreja fica sobrecarregada só em um. Mas se mais irmãos e irmãs ter a unção de vida adulta no mundo espiritual, a unção vai ser lhe dada, e quanto mais se assemelha a Cristo, mais a bênção te acompanha. É uma lei espiritual. Se você viver só como um cristão, você tem que correr atrás da bênção, alguém orar, alguém suplicar. Mas se você vai se assemelhando a Cristo, você pode parar de pedir, de pensar em bênção, que ela te acompanha, porque tudo foi feito para Cristo, por Cristo e por Ele. Então, na medida que assemelhamos a Ele, as bênçãos vêm sobre nós, elas vão sendo atraídas, sem você pensar nelas. Isto que é o princípio da igreja gloriosa: atrair as almas, as vidas, as bênçãos, e atrair o coração de Deus. Quando a igreja torna gloriosa, atrai Cristo para arrebatar a igreja. Então nós lemos aqui um princípio muito importante para sair do nível de menino na fé para a vida espiritual progressiva, que é o princípio dos relacionamentos humanos. Então a tendência, quando você é agredido, ou alguém retruca ou fala mal de você, ou muitas vezes te questiona, a tendência é ficar triste, revoltado, ou brigar, ou pagar com a mesma moeda. Mas veja que a Bíblia diz não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. A vingança é do Senhor. Nós temos aqui abençoar a pessoa. Então, quanto mais você é perseguido, quanto mais você é atacado ou injuriado, mais você abençoa quem fez isto, mais você dedica-se em orar por esta pessoa e abençoá-lo. Então isso vai fazer com que você saia do nível de menino na fé e comece a ter a mente de Cristo. E aí você vai ver algo impressionante. O que vai ocorrer? A Bíblia então declara que se fizer isto, Deus vai trabalhar ao nosso favor, e as pessoas vão vir até nós e vão se converter sem você ter pedido nada, sem ter chorado para Deus o problema, porque a Bíblia diz que fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dessas pessoas. Então veja bem, problema familiar, esposa, filhos, problema na igreja, de relacionamentos, a tendência é a pessoa
brigar, questionar, ou a pessoa confrontar, não levar desaforo para casa, mas isto é atitude menina fé. Mas se você falar, não, eu vou agir como Cristo agiria, vou abençoar a pessoa, vou interceder por eles. Por isso Jesus falou, se o inimigo tem sede, dá-o de beber. Se tem fome, dá de comer. O próprio Jesus falou, se alguém bate na tua face, ofereça a outra. Se alguém pega a tua roupa, dê a túnica para ele. Se alguém te obriga a andar 1 milha, ande 3 com ele. Ou seja, sempre beneficiando até o inimigo, mesmo que aparentemente pareça ser algo injusto, ou algo que está sentindo inferiorizado, mas não é, porque a sabedoria de Deus é loucura para as pessoas, e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então esta base hoje de ter os dons de Cristo na igreja, ela depende muito do relacionamento das pessoas. Se o seu relacionamento não mudar, você continua menino na fé e vai ter dificuldade de ter os dons de Cristo, que é a unção apostólica, pastoral, de evangelismo, profética, de mestre, isso que faz o aperfeiçoamento dos salvos. Se não aperfeiçoar, fica dependendo de alguém para orar o resto da vida, e pode ser enganado, como foi lido na segunda-feira e no domingo. Se tornar menina na fé, é levada a todo vento de doutrina. A pessoa é lubridiada por qualquer qualquer benefício que a pessoa recebe, qualquer palavra, ele é enganado. Mas se ele tem a mente de Cristo, ele não é lubridiado, ele não se deixa levar por nada, ele faz uma comparação com a palavra, ele vive a palavra, a verdade de Deus. Isso que Jesus quer, uma igreja que tem a mente de Cristo. Mas se ficar menino na fé, é lubridiado, é enganado, não prospera, dá problema. E Jesus quer a igreja gloriosa, que tem a mente de Cristo. Ele vem buscar uma noiva gloriosa. E até mesmo aqui na terra, para você ter bom relacionamento familiar, conjugal, no noivado, com a irmandade, no trabalho, você tem que ter o crescimento espiritual, porque senão a unção não é liberada. Tem bênção que só é dada para os espirituais, como na vida natural. Tem bênção que menino menor de idade não tem jeito de ter, é os que têm maioridade que a lei permite. Então esse princípio do relacionamento, ele é um termômetro para você ver se você está no limiar ainda da infantilidade ou está caminhando para a vida adulta. É como que você age nos relacionamentos. Se você agride, se você ainda fala alto, se blasfema, se paga com a mesma moeda, ou se não, você está fazendo como a palavra manda, ora para o inimigo, abençoa ele, semeia nele, ou faz o que faz com que agrade a ele. Mas isto para muitos é difícil. Agradar uma pessoa que te magoa, fazer o melhor para alguém que te roubou, fazer o melhor para alguém que pegou o que é seu, ou te traiu. Mas é o que a Bíblia declara. É muito fácil amar só quem te ama, mas o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus é isso, é amar os inimigos. Isso é o Evangelho. É muito fácil conviver com quem te agrada, mas se você fala, não, eu quero agir na mente de Cristo, então isto vai fazer com que brasas vivas caiam na cabeça dessas pessoas. Sem você pregar, sem você falar nada, essas pessoas se converterão, serão transformados, serão renovados, serão convencidos do pecado, e logo virão até você pedindo perdão, além de se converterem. Mas enquanto você resmungar, chorar, blasfemar, gritar, desistir, lançar praga, aí você está menino na fé, vai ficar orando, pedindo para alguém orar, e vai ficando aquele período de desgaste, até que desista, não está melhorando, não aguento, e tenha que largar mesmo de lado. É a declaração de menino na fé, de desistência. Mas quem tem a mente de Cristo não desiste nunca, ele tem convicção que o Senhor transforma a água em vinho, o milagre ocorrerá. Então a igreja que torna gloriosa, ela tem pessoas que tem que ter esse nível para ter a unção dos dons de Cristo. Porque um povo que tem lamúria, lança praga nos outros, ou paga com a mesma moeda, nunca haverá os dons de Cristo para a igreja. Mas uma igreja que age desta forma, o Espírito Santo vai aprovando, porque quem anda no Espírito discerne tudo, de ninguém é discernido. Quem anda no Espírito, a bênção acompanha.
Então veja bem que tem dois tipos de igreja: os que correm atrás da bênção e que é aquela que as bênçãos acompanha. A maioria das igrejas corre atrás dos bispos, apóstolos, pastores, a missionária, para orar, e são cristãos. Não quer dizer que Deus não abençoa. O nome de Jesus é invocado e ele honra o nome dele. Mas também a pessoa que vai se assemelhando a Cristo também vai ter a bênção sem pedi-la, e muito mais, porque ele está em uma maioridade de fé, e vai ter além do que pediu, pensou, imaginou. E quem corre atrás da bênção vai desgastar, porque nem todas virão, porque tem bênção que é para a maioridade, tem bênçãos que é para os adultos na fé, mas quem torna adulto, a bênção te acompanha, ao ponto de você falar: ó Senhor, já supriu o meu celeiro, já está transbordando, ao ponto de você parar até de que venha bênção. Quando ela é transbordante, a pessoa fala: Senhor, já alcancei o ápice da bênção, já alcancei o que eu queria, agora o que me satisfará mesmo é a tua glória eterna. Isso que ocorreu com os que andavam no Espírito relatado na Bíblia. O prazer era a glória eterna, porque já tinham alcançado a autossuficiência aqui na terra, que as bênçãos transbordaram em todas as áreas. Então a oração hoje é esta declaração que você deve fazer: Senhor, eu quero ter relacionamentos, mas não de atrito e confusão. Eu quero abençoar na hora da perseguição, da calúnia, da maldade contra mim, ou da injustiça, ou do sofrimento que levanta. Eu quero abençoar as pessoas, me alegrar por isso, honrar, presentear. O grande exemplo que vamos dar é conhecido, quem já sabe a história de Esaú e Jacó. Que ocorreu? Jacó pegou a bênção do irmão Esaú, de primogenitura, a bênção da herança do seu pai Isaque, e depois Deus vai transformando Jacó, ele vai convertendo, muda o nome dele de Jacó para Israel, mas Deus manda ele retornar. Mas o irmão dele falou: se eu pegar Jacó na reta, eu mato ele. E Jacó vinha em direção ao seu irmão, e também o seu irmão vinha em direção dele com 400 homens para matar Jacó, Esaú. Mas o que Jacó fez? Ele já era Israel, príncipe de Deus. Ele ia mandando presentes para o seu irmão, ele ia beneficiando o seu irmão, ele ia mandando recados de mensageiros: ao seu irmão está chegando, ele te ama muito, e ele mandou esse tanto de ovelhas para você, camelos, roupa, ouro, porque Jacó estava riquíssimo. O que representa isso? Jacó já estava um homem espiritual, doador, perdoador, misericordioso, semeador, abençoando o irmão que vinha para matá-lo. Enquanto o irmão vinha lançando praga, ele ia lançando mensageiros com presentes. Aí na hora que os dois encontrou, o que ocorreu? Briga, pontapé, xingamento? Não. Esaú foi ao pescoço de Jacó e chorou os dois juntos, ajoelharam e se lavaram em lágrimas. E Esaú, foi ele que pediu perdão a Jacó: Jacó, mandei todos os presentes para você, meu irmão. E falou: não, eu não quero, é tudo seu. E voltaram às pazes. Mas por quê? Porque Jacó virou espiritual, ou seja, ele orou para o inimigo que iria matá-lo, abençoou, e aí quebrou essa maldição. Daí que Jacó virou Israel, virou uma grande nação, mas porque ele virou espiritual, ou seja, ele não estava mais menino na fé. Esaú que estava menino na fé, querendo matar o irmão, mas Jacó foi mudado, príncipe de Deus. Então a oração hoje é esta. Você vai falar: meu Deus, me ajuda a mudar meu procedimento, na luta, na perseguição, nas injúrias, nas necessidades, nos padecimentos, nas ameaças. Eu quero abençoar, orar e até presentear, até abençoar a pessoa, porque a tendência é ficar de mal, lançar praga, não fazer mais nada. Experimente presentear o seu parente que está de mal de você, abençoá-lo, visitá-lo, dar o melhor para ele. A princípio a pessoa vai falar: não, você mandou esse presente para mim, vamos supor que você manda um pão de queijo para ele, pois foi veneno para me matar. Fala: não. Aí você manda outra coisa, manda o de bom, até que a pessoa fala: essa pessoa está mudado mesmo. Então isso vai quebrando esses vínculos diabólicos, e Jesus deu esse exemplo. Se tivermos esse nível
torna adulto na fé. Aí vai ter dons de Cristo na igreja, que é o fundamento da mensagem que completaremos domingo com a Santa Ceia. Então essa é mais uma etapa, e as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Fiquem então de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos hoje prosseguindo mais uma etapa, orando por lá, para a família, para o casamento, para toda a família servir a Deus, e também mais uma etapa, recebendo os dons de Cristo na igreja. Senhor, que a igreja venha realmente andar no Espírito, para ter os dons de Cristo na igreja, que não venhamos a agir como menino na fé, mas sim, ó Pai, como adultos na fé. Abençoa a todos nesta noite, como a multidão que vieram hoje à tarde, e a todos que estão vindo essa semana para a igreja realmente tornar gloriosa, santa, sem ruído, sem mácula. Ó Deus amado, ó Deus querido, confirmai as maravilhas desta obra, porque Tu levantou esta obra para apregoar, para todos se assemelhar a Cristo. É a chamada igreja gloriosa, todos na mente e no caráter de Cristo. Ó Deus, confirma a abundante graça para todos nesta reunião. Aviva o Teu povo, Pai, continua operando maravilhas em nosso meio. A igreja, ó Pai, não sendo só membresia, só um povo querendo a bênção, mas um povo que venha, Senhor, ter as bênçãos o acompanhando. Uma igreja na mente de Cristo. Opere poderosamente em mais este culto. Louvado o nome de Jesus. Aviva a Tua obra, Pai. Nos ajuda nos relacionamentos a abençoar em vez de amaldiçoar. Ó Pai, nos ajuda nos relacionamentos a abençoar, a orar, até pelo que persegue, calunia ou maldiz, como a palavra declara, Senhor, porque aí ajuntará brasas vivas na cabeça dessas pessoas. Não pagar o mal com o mal, mas pagar, ó Pai, o mal com o bem. O Senhor é o juiz de toda a terra, a Ele cabe a vingança, mas a nós cabe, ó Pai, abençoar, a orar para Tu fazer justiça. Senhor amado, que a igreja saia do nível de menina fé e torne cada vez mais cristãos espirituais. Confirmai sim, ó Pai, avivamento em nosso meio. Aviva esta obra, cumpra maravilhas em nosso meio, uma igreja que venha realmente andar no Espírito, Senhor, para ter os dons de Cristo, a igreja. Senhor, envolva a todos com Tua glória, com a Tua presença santa e majestosa. Confirma abundante graça para todos os presentes. Senhor, que haja mais e mais unção, mais e mais da Tua luz, mais e mais da Tua graça e da Tua virtude e da Tua presença sobre todos os presentes. Confirmai, ó Pai, tão grande avivamento em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus revela que aqui há 3 pessoas que vocês são injustiçados, perseguidos, maltratados, pisados, e todo mal se levanta contra vós. Não deixe mais a mente adâmica dominar com retaliação, com tristeza, com a maldição ou com dureza de coração. Ore, abençoa, presenteie a pessoa, ore e não pague com a mesma moeda. Amontoará brasas vivas na cabeça dessas pessoas, logo converterão e mudarão, porque é assim que a palavra declara. Se você enfrenta isso que Deus está revelando, você deve vir aqui à frente, porque o Espírito Santo operará coisas gigantescas, a igreja tornando gloriosa. Se você vive esse dilema, o Espírito Santo quer te ajudar a sair desse nível para cristão espiritual, tendo os dons de Cristo na igreja. Então pode bater as palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo.